Aqui está ele de pé, e um arco-íris sobre sua cabeça como uma aliança. Fiz minha aliança com a igreja, através de Abraão, através da sua descendência, todos os que são chamados. Meu irmão, a outra noite, quanto a receber Cristo, disse, nunca me pressione, Bill. Disse, quando Deus falar comigo, eu disse, você não pode vir até que Ele o chame. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não chamar. Alguém faz outra coisa, convence-o a ir, isso é outra pessoa. Mas quando Deus falar, você virá, veja, isso mesmo, lá de pé, ninguém pode vir se meu Pai não o trouxer. Lá está ele ali, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sárdio, o primeiro e o último, Benjamim e Rúben, todos os 12 patriarcas. E como a Bíblia, cada parte se encaixa perfeitamente assim. Tudo perfeito. Notem enquanto ele está ali, para se ver agora, vejam o que acontece. Ele disse que era o Alfa e o Ômega, que era o princípio e o fim. Aquele que era, e que é, e que há de vir. Ele tinha em sua destra agora as 7 estrelas. Agora aqui ele começou em Éfeso e começou a acender o castiçal. E o acendeu lá. Então, vemos que na era seguinte da igreja, começa a escurecer. Na era seguinte da igreja, escurece um pouco mais. Até a 4ª era da igreja. Os 1500 anos da Era das Trevas, e por volta de 1500, por aí, começou a ficar tão escuro que estava bem lá em cima e quase se apagou. E notem, cada uma dessas eras da igreja, ele disse, não negaste o meu nome, não negaste o meu nome, não negaste o meu nome. Mas quando ele saiu do outro lado da Era das Trevas, disse, tens nome de que vives e estás morto. Ela tinha se organizado, ela assumiu outro nome falso. Notem, amanhã à noite, o que é o anticristo? Ele tem um falso batismo, fazendo você crer que é o batismo do Espírito Santo. Ele tem um falso batismo em água, sim, senhor, o qual nem é escriturístico. Ele tem todas essas coisas o suficiente para imitar, para ser astuto e sagaz. Observem de onde isto sai. Foi ali mesmo onde começou, bem ali. Sai deste outro lado aqui. Então ele disse, tem só uma pequena luz, Lutero. Então veio Wesley, e como foi em sua era, começou a clarear. Então, entre aquela era e a última era, ele pôs uma porta. Ele pôs uma porta aberta para aqueles que quisessem entrar. Então ele disse, ela passou a uma condição morna, e ele a pôs para fora da sua boca. Tomou o remanescente, a ressurreição veio, e ele se foi com eles. Isso mesmo, lá está ele, de pé, nos 7 castiçais de ouro. Agora, escreve ao Igreja de Éfeso, isto que diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, conheço as tuas obras. Lembre-se, você não está esquecido. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E nós toleramos qualquer coisa que é má e chamamos isso de religião. Bem, nós vamos à igreja, somos boas pessoas como as demais. Vão direto para casa, ficam em casa na quarta-feira à noite e assistem à televisão, os próprios poços do inferno. Isso mesmo. E vão ao drive-in e assistem ao cinema. Está quente demais para ir ao show até a igreja e até o pregador fecha no auge do verão. Você diz, está quente demais para ir à igreja. Não está. Será pior ir para o inferno, irmão. Você irá um dia destes, onde é mais quente do que isso. É melhor ouvir. Como pode? Irmão, não se conseguiria fazer uma pomba comer um cavalo morto se fosse preciso. Ela não poderia, sua natureza é diferente. A pomba não tem fel, ela não consegue digeri-lo. E um homem que nasceu de novo do Espírito de Deus não consegue comer essas coisas. Ele não consegue tolerar isso. Está fora da sua mente. Ele não consegue fazê-lo. Não consegue. Você sabe disso. Pássaros da mesma plumagem se juntam.
E hoje, o mundo e a igreja são tão parecidos, vocês falam igual, bebem igual, fumam igual, xingam igual, se vestem igual, agem igual. E eles não se conseguem distinguir um do outro. E contudo, você deve estar selado pelo Espírito Santo. Isso é muito forte, irmão, mas eu lhe digo, isso lhe dará vida. Houve um homem, certa vez, que foi até um grupo de pregadores onde tinham um seminário chamado Escola de Profetas. E um deles disse: põe a panela grande ao lume agora, vamos jantar. Disse: Elias, chegou um homem que de fato tem uma porção dobrada. Então um dos homens saiu para colher algumas ervilhas e pegou um punhado de cabaças bravas, verdes, e as colocou na panela e começou a cozinhá-las. Ora, eles começaram a comer, disseram: a morte na panela. É também mais ou menos o que alguns desses seminários puderam preparar. Isso mesmo, disse: a morte na panela. Elias disse: esperem um momento, cuidaremos disso. Ele foi e pegou um punhado de farinha e jogou lá dentro. O que mudou isso? Farinha, a oferta de farinha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, moída com a mesma granulação para a oferta de farinha, e isso fez a diferença. Não pode suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser pregadores ou apóstolos, e eles o não são, e os achaste sendo mentirosos. Foi o que ele disse, não fui eu que disse, só estou citando-o. Mas sabe o que Deus requer? Deus requer o batismo do Espírito Santo, ou você está perdido. E um homem aqui com uns DDDs e LDs e PhDs e bacharelado e tudo mais por trás disso, e às vezes não sabe mais sobre Deus do que nada. É verdade. Irmão, isso não significa nada. Mas o mundo inteiro diz: bem, nosso ministro é doutor em divindade. Oh, misericórdia! Isso não tem mais a ver com Deus do que tomar um gole d'água, nem sequer isso. Isso mesmo, Deus não se importa com quantos PhDs ou DDs. E vocês sabem o que a Bíblia chama... Agora, isso não é piada, pois não creio em contar piadas, mas a Bíblia chama DD de cão morto. É exatamente o que a Bíblia disse que era, cão morto. Muito bem, disse, eles não sabem latir. Então, muito bem, e sofreste e tens paciência e... por amor do meu nome. Oh, quero destacar isso para que o entendam dentro de algumas noites. Querendo Deus, trabalhaste e não te cansaste. Vocês ficaram com ele. Muito bem. Notem, tenho, porém, algumas coisas contra ti. Agora, é aqui onde tenho de parar. Agora, por um tempinho, até eu trazer isto aqui para podermos pegá-lo amanhã à noite. Tenho algumas coisas contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Qual é o problema do tabernáculo? Um homem deve conseguir dizer, quando se encontra com alguém, das suas experiências cristãs, qual lhe foi mais especial? Você deve conseguir dizer agora mesmo: bem, minha melhor experiência foi lá quando recebi o batismo do Espírito Santo, quando veio. Então diga: oh, irmão, você caiu da graça. Isso mesmo, olhe, deixaste o teu primeiro amor. Mostrando que tinham algo no princípio e o deixaram. Não aquele que começar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Oh, permitam-me deixar isso penetrar por um instante. Falei rápido esta noite, de qualquer modo, então deixemos isso penetrar por um instante. Vejam. Aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar. Se alguém disser, creio que esse homem é um velho hipócrita. Bem, se você pensa isso de mim, sairei da igreja. Não terei mais nada a ver com isso. Muito bem, aí está vendo? Mostra do que você é feito. Irmão, se no começo era trigo, será trigo no fim.